Imagina ter uma dívida de 45 bilhões de dólares e seu maior concorrente está sentado em uma pilha de caixa assistindo você sangrar. Né? O que a gente vê hoje no mercado de entretenimento não é apenas uma disputa por filmes e séries, é uma aula brutal de reestruturação de capital e sobrevivência. Hoje a gente vai dissecar a batalha financeira entre a velha Hollywood e a Netflix. Fala galera, aqui quem fala é Fábio Andrade, seja muito bem-vindo ao Pronunciamento Contábil. E desde já não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, porque tem sempre muitas coisas bacanas passando por estes corredores. Nos últimos meses, o mercado financeiro foi inundado por rumores de fusões, né? A Paramount conversando com a Warner Bros, com a Discovery, né? Especulações sobre a Netflix comprando estúdios, legados. A gente vê que a Netflix fez uma proposta que basicamente, teoricamente, comprou a Warner, mas a gente vê a Paramount correndo por trás, tentando uma assimilação hostil, indo diretamente em cima dos acionistas da Warner. A gente vê todas essas especulações, toda essa confusão. Mas, como contadores e gestores, a gente precisa olhar além dessas manchetes, a gente precisa olhar para o balanço patrimonial. Hoje eu vou te explicar o que é M&A, né? Que é Mergers and Acquisitions, né? E o perigo dessa alavancagem excessiva, porque contabilmente 1 mais 1 nem sempre é igual a 2 no mundo dos negócios. Para entender, cara, essa batalha, a gente precisa voltar um pouco, porque durante anos o dinheiro ele era barato, as taxas de juros elas eram baixas, isso permitiu que empresas se endividassem para crescer. Né? Então é muito comum, principalmente no cenário brasileiro, você vê empresas que são até muito ricas com também dívidas absurdas. Né? Mas esse jogo ele foi mudando, porque a Netflix, que foi a pioneira, ela alcançou uma escala de lucratividade que a gente chama de fluxo de caixa livre positivo, ou seja, enquanto os estúdios tradicionais, Warner e Paramount, correram atrás criando seus próprios streams, Max e a Paramount+, gastando bilhões em conteúdo, a Netflix já tinha largado na frente, tanto que ela é o primeiro lugar nessa questão de streaming. E aqui entra o conceito contábil, né, que é o custo de capital, porque para a Netflix atrair dinheiro hoje é mais barato, porque ela gera caixa. Para a Warner Bros. Discovery, que nasceu de uma fusão carregada de dívidas, cada dólar custa caro. Né? Então a batalha pela compra da Warner ou a fusão com a Paramount não é sobre poder criativo, é sobre diluição de custos fixos. Colocando agora as peças no tabuleiro, vamos analisar os competidores sobre a ótica das demonstrações financeiras. A Warner Bros. Discovery, uma gigante dona da HBO, CNN e DC Comics, mas contabilmente ela carrega um passivo oneroso gigantesco, fruto da fusão com a Discovery. O CEO, que é o David Zaslav, grande sem vergonha, tem cortado custos brutalmente, cancelando até filmes prontos, como o filme da Batgirl, que era um filme que já estava pronto, ele foi cortado para obter benefícios fiscais, que é Tax Write-Offs. Então isso é contabilidade pura aplicada à estratégia de sobrevivência. A Paramount Global, que é a menor das grandes, ela tem ativos valiosos, mas sozinha não tem escala para competir com a Netflix, por exemplo. No balanço dela, o valor de mercado, que é o market cap, encolheu drasticamente, tornando um alvo de aquisição barato, mas arriscado. A Netflix, que é a líder, ela não precisa comprar a Warner, ela vence se a Warner e a Paramount continuarem fragmentadas e endividadas, ela não precisava entrar nessa briga. A Netflix, ela opera com uma margem operacional que outros sonham em ter. A Netflix, ela não é a número 1 à toa, ela tem bala na agulha e tem grana mesmo. A lógica do M&A, mas você pode dizer assim, mas Fábio, por que se fala tanto em uma fusão entre Warner e Paramount, ou até a venda? E a Netflix, como é que está toda essa confusão? A resposta está numa simples palavra, que é a sinergia. Na teoria financeira, sinergia é quando o valor combinado de duas empresas é maior que a soma delas separada. Isso é até básico, É mais ou menos como se fosse 1 mais 1 igual a 3. Então, essas empresas, tanto a Warner como a própria Paramount, elas buscam a sinergia de custos. Se elas se fundirem, eles podem demitir metade do RH, metade do financeiro, fechar escritórios duplicados, usar uma única plataforma para streaming. Isso, na teoria, aumentaria o EBITDA da Paramount, O que é o EBITDA? É o lucro antes de juros, imposto de depreciação e amortização. Mas tem um detalhe contábil também, que é o risco do ágio, o goodwill.
que é se uma empresa pagar caro demais pela outra e a fusão não der certo, os acionistas perdem bilhões em embargament, né, que é a redução do valor recuperável de ativos, que inclusive é o CPC número 1, né? Já vimos isso acontecer na fusão da AOL com a Time Warner, né, anos atrás. A história, ela muitas vezes tende a ficar se repetindo por erros que continuam acontecendo. Então, o que que isso ensina para mim, ensina para você, ensina para o investidor, para o empresário, mesmo que a gente não seja dono de nenhum estúdio de cinema? A coisa que a gente tem que ter na cabeça, galera, é cuidado com a dívida. A Warner, ela é refém da própria dívida dela. Em tempos de juros altos, quem tem caixa é rei, né? Então, se a empresa mantiver a liquidez do seu negócio saudável, ela fica com a cabeça tranquila. E outro ponto importantíssimo é não subestima a concorrência disruptiva, né? Então, a Paramount, ela ignorou o streaming por anos. Quando ela acordou, a Netflix já tinha dominado, né? Então a inércia custa caro no balanço patrimonial. Então, fusão não é salvação, né? Então, crescer via aquisição é muito mais difícil do que gerenciar do que parece. Só acho que é fácil gerenciar uma fusão, mas não é. São empresas diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes. Para poder fundir isso e caminhar bem é complicado, principalmente por causa do grande choque de cultura que é natural em situações assim. Então, a batalha pela Warner entre a Paramount, entre Netflix, essa batalha, essa confusão que está acontecendo, não vai ser decidido no tapete vermelho do Oscar, não, mas vai ser decidido nas planilhas de Excel, nos relatórios financeiros, nas análises de caixa, né? Então, a Netflix provou que o modelo de negócios é tão importante quanto o produto. Se houver realmente uma fusão entre a Netflix e a Warner, a gente vai ver o nascimento de um titã poderoso. Mas se surgir a fusão entre a Warner e a Paramount, a gente vai ver o nascimento de um titã endividado lutando contra um titã em forma, né? Então, como contador, minha aposta é que a gente vai ter mais cortes, mais reestruturações contábeis e muita criatividade aí nessa confusão ao longo do tempo. Então, se você quer entender melhor esse mundo dos negócios através das lentes da contabilidade real, de alguém que atua na contabilidade, porque eu atuo na contabilidade, não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, dá tua opinião, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E é muito bacana ter você aqui comigo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Compartilha, tamo junto, forte abraço e valeu!